tenha força e ânimo para ir até o fim. Amém? Glória a Deus. Deus ama você, irmão. E foi por isso que Ele mandou Jesus. Foi por isso que Ele mandou Jesus. E eu quero que você agora fique tranquilo, porque eu tenho uma palavra, ela vai ser muito breve, mas se você entender o que o Espírito quer falar conosco hoje, a igreja, e você receber ela no teu coração, com mansidão, eu tenho certeza que essa palavra ela vai dar frutos na minha vida e na sua vida. Amém? Então, eu quero que você não converse agora. Daqui a pouco a gente vai terminar e você vai poder conversar com seu irmão lá fora, bater um papo, mas agora o Senhor vai ministrar os nossos corações. E é preciso toda reverência à voz do Senhor. Amém? Porque eu não vou falar palavras minhas, mas eu vou falar a palavra do Senhor. Amém? E tem lugares aqui na frente, Isa, também, viu? Irmãos, glória a Deus pela sua vida. Irmão Celso, Deus te abençoe, viu? Vi você agora. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma percepção no meu espírito de que a mesma situação que aconteceu com Jesus no Getsêmani, quando ele foi orar, a mesma situação que aconteceu ali, não praticamente com Jesus, mas com os discípulos, está acontecendo hoje com a igreja do Senhor. E é justamente isso que eu quero falar com você. Vamos começar, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 22. No capítulo 22, vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 39. Amém? Isa, por favor, fecha a porta por causa do barulho das crianças. Amém? Então, aí em Lucas, no capítulo 22, no versículo... A partir do versículo 39, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E aí fala a oração de Jesus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais incessantemente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. No versículo 45 diz assim: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Dominados pela tristeza. Versículo 46 diz assim: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém? Aí, irmãos, eu estava vendo essa mesma palavra em Mateus, é a mesma história, mas aqui nessa Mateus escrevendo, e eu quero que vocês vão lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo... Mateus, capítulo 14. Aleluia. Deixa eu só procurar aqui. Glória a Deus. Desculpa, irmãos. É Mateus 26, capítulo 26, a partir do 36.
Arthur está mais ligeiro que eu. Amém? 26. Vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 32. Não, vamos ler a partir do versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmanes e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto na terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 42 diz assim: e retirou-se ele outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que vai me trair. Amém? E quando, na verdade, irmãos, eu não ia nem ler Mateus capítulo 26, eu só ia ler Lucas, o capítulo 22. Só que quando eu fui ler Mateus, eu percebi que por 3 vezes, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente se passa em algumas coisas. E quando eu fui ver em Mateus, eu percebi que por 3 vezes Jesus orou e por 3 vezes os discípulos dormiram. Jesus pediu para eles estarem vigiando e por 3 vezes Jesus foi, orou e voltou e o encontrou-os dormindo. E Jesus, ele fala uma coisa, e é por isso que eu disse no início que eu percebo pelo Espírito essa situação hoje com a igreja do Senhor. Irmãos, Jesus nesse texto disse que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E hoje, nesse tempo, nós temos visto a igreja do Senhor se deparando com tentações, se deparando com pecado, se deparando com um esfriamento espiritual e tem deixado de vigiar. Esse pedido de vigilância que Jesus fez para ele está fazendo hoje para mim e para você. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Existe sobre nossas vidas hoje uma palavra que é luz para o nosso caminho. Amém? Nós não temos como vacilar. Nós temos uma luz sobre nós que aponta o caminho, e nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, e presta atenção, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a discernir aquilo que é agradável e que não é agradável aos olhos do Senhor. Então, não tem como a gente andar hoje como quem sabe de nada, como quem somos pessoas ignorantes. Existe uma palavra sobre nossas vidas. E essa palavra é como um farol
que nos ajuda a ver o caminho que já foi preparado. Amém? Jesus, ele é o caminho, já está tudo pronto somente para nós entrarmos e passarmos por ele. E nós temos o Espírito Santo, que nos ajudará a discernir aquilo que é e o que não é agradável aos olhos do Senhor. Irmãos, no culto de quarta-feira, nós falamos aqui, nós oramos aqui, eu não sei se você lembra, não sei se você estava aqui, mas nós oramos aqui nós falamos aqui sobre aquele texto de Jesus no deserto, onde o próprio Jesus ele foi tentado. E nós oramos aqui por discernimento espiritual que está faltando na igreja do Senhor. Amém? Está faltando discernimento sobre a igreja do Senhor, para discernir quando as coisas se deparam diante de nós, se é tentação, se é pecado, se é provação. Tem um versículo que o pastor gosta muito de falar aqui, que é aquele versículo que diz que o pecado já está na porta e cabe a quem? Nós dominá-lo. Amém? Existe um domínio que é nosso, mas infelizmente a igreja do Senhor hoje ela tem se levantado e levantado as mãos para adorar o Senhor e tem saído aí fora para se envolver com o pecado. Não tem discernido o que são as tentações e tem se enredado em tentações. Não tem discernido o esfriamento que tem vindo sobre toda a humanidade e não tem perseverado na oração e na palavra. Irmãos, nós não podemos vacilar. Por 3 vezes Jesus pediu àqueles discípulos: fica aí vigiando e orando. E as 3 vezes que Jesus saiu e voltou, os encontrou dormindo. E assim está a condição hoje de muitos homens e mulheres dentro da igreja, dormindo. E hoje o Senhor te chama: levante-se, ore e vigie, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Amém? Você consegue discernir que nós estamos vivendo o tempo do fim? Sim ou não? Irmãos, nós não estamos no começo, nós não estamos no meio. Verdadeiramente nós estamos no fim. O começo foi lá atrás, quando tudo começou, tudo se fez e foi procriando, enchendo a terra, criando as tribos, as nações, tudo. E aí veio o meio, que foi os profetas profetizando do caminho do Cordeiro de Jesus. E aí Jesus veio. E depois que Jesus veio, fez o sacrifício, e ele subiu, a partir dali começou o fim. Tanto que se você for ver o livro de Atos em diante, se você for ver e estudar, você vai ver os irmãos, a igreja, vendendo tudo, dividindo, esperando que, logo que Jesus subiu, eles já esperavam que Jesus voltasse logo. Quem diria que fosse durar mais de 2000 anos, nós já estamos hoje em 2025. Mas nós estamos no tempo do fim. Não é começo e não é o meio. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E precisamos estar mais do que nunca vigilantes. Mais do que nunca você precisa estar vigilante. Mais do que nunca hoje você precisa estar com seus olhos bem atentos para ver e entender aquilo que vem sobre você para tirar você dos caminhos do Senhor. Amém. Vamos ler aqui em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 8. Irmãos, nós não podemos dar lugar à carne. Nós não podemos dar lugar à carne. Jesus disse que a carne ela é fraca. E nós precisamos nos encher do Espírito.
nós precisamos nos envolver mais na oração. Nós precisamos nos envolver mais na palavra. Amém? Efésios